Olá, aqui o Pedro Jorge Pereira, PJP, dinamizador do projeto PJP Ecolution, e venho aqui partilhar convosco mais uma reflexão que considerem importante. Antes de entrar no tema propriamente dito, deixo aqui a habitual sugestão: se eventualmente ainda não seguirem o canal e a página no YouTube e nas redes sociais, para o fazerem e para poderem receber e ir acompanhando as reflexões, sobretudo naquilo que se relaciona com o ecologismo e também com o desenvolvimento integral, que vou partilhando e que vou difundindo através dessas redes. Então, também deixo o habitual apelo de, se te identificas com esta mensagem, se consideras que é importante chegar a outras pessoas, será ótimo se puderes partilhar, reencaminhar este vídeo e também, claro, colocar o teu gosto, subscrever a página e, por que não, também deixares o teu comentário, o que é que esta questão te faz sentir, o que é que sabes sobre ela, o que é que podes acrescentar àquilo que vamos partilhar. Portanto, hoje trago mais uma reflexão dentro daquilo que eu designo como a ecologia profunda, ou seja, não é nada mais nada menos do que pensar em formas, como é que nós podemos viver mais próximos da natureza, essencialmente. Não é preciso pensar muito para perceber o quanto nos afastamos e o quanto a nossa sociedade criou um modelo extrativista, explorador, destruidor da natureza, com todas as consequências que isso tem, não só para a natureza, não só para o equilíbrio dos ecossistemas, mas também, se pensarmos bem, na própria forma como vivemos e até que ponto essa forma é, de alguma forma, salvo a redundância, vazia e não nos traz um real sentido de satisfação, um real sentido de realização com a nossa vida, muitas vezes. Portanto, hoje o tema é um tema inevitável e uma das questões mais prementes, mais marcantes no que se relaciona com a preservação, a conservação, a nossa relação com a natureza no nosso país, em Portugal, e relaciona-se com o tema da eucaliptização. No fundo, o eucalipto, como provavelmente a grande maioria de vocês já saberá, como provavelmente já saberás, é a principal, provavelmente, monocultura que é explorada em Portugal, e aquilo que acontece é que é explorada de uma forma que hoje em dia é inevitável, por muito que nós andemos por quilómetros e quilómetros, por muito que viajamos por esse país, na grande maioria das regiões, ou numa grande maioria das regiões, o que nós vemos são paisagens completamente dominadas pela monocultura do eucalipto. O que, por outro lado, nos leva a uma questão, aquilo que tradicionalmente ou habitualmente é um dos principais problemas, uma das situações mais graves no país, que é a questão dos fogos, os chamados fogos florestais. Claro que eu nem sequer vou entrar agora na questão ou na discussão de até que ponto é que nós podemos designar uma plantação, uma monocultura, uma produção industrial de eucalipto como floresta. No meu entender, no meu ponto de vista, quando se pensarmos naquilo que é um bosque funcionando de uma forma completa e no qual há um equilíbrio ecológico, obviamente que uma produção industrial é tudo menos isso. Portanto, eu teria ou tenho uma grande renitência em chamar bosque ou floresta a uma plantação monocultural. Estou aqui na zona da Serra do Açor, que há um ano atrás, portanto em 2025, foi assolada foi fustigada por incêndios de enorme dimensão, em que praticamente varreram uma grande maioria, ou não sei se a quase totalidade, mas uma grande parte da serra. E aquilo com que me deparo e que é possível observar talvez seja possível ver ali atrás de mim, portanto, uma área que ardeu, completamente queimada, e aquilo que nós vemos passado um ano são os eucaliptos. Portanto, isto foi um eucaliptal que ardeu, e o que nós podemos observar são os eucaliptos já a rebentar por todo o lado. Portanto, o fogo não só não destrói ou não destruiu este eucaliptal, como até
potenciou a propagação das sementes de eucalipto que foram caindo. Ou seja, não é propriamente uma novidade, é na verdade o mecanismo, um dos principais mecanismos de reprodução desta espécie. O fogo funciona como um estimulante, ou seja, estimula as sementes. E portanto, há um ano atrás nós tivemos nesta região um gravíssimo incêndio que, como já disse, varreu praticamente toda a área. E aquilo que está a acontecer é formar-se um contexto para daqui a algum tempo, e provavelmente não daqui a muito tempo, termos novamente um incêndio. Então, do meu ponto de vista, esta é a questão fundamental quando falamos de fogos florestais. Podemos, ou o Estado pode gastar, investir milhões e milhões de euros no combate, em criar mecanismos, em melhorar os mecanismos de combate a incêndio, que têm claro a sua importância, mas no fundo são paliativos, ou seja, o que podemos é, ou o que eles podem, ou o que eles conseguem fazer é talvez atenuar a gravidade desses incêndios, mas enquanto não houver uma real mudança de paradigma no que se relaciona com o território e com a verdadeira floresta, o problema, o cerne do problema vai continuar sempre a existir. Enquanto o país estiver, podemos dizer, infestado destas plantações monoculturais e não forem criadas verdadeiras florestas ou verdadeiros bosques, e quando nós falamos num bosque estamos a falar num ecossistema diverso por natureza, com uma paleta e uma diversidade grande de espécies, não adianta muito pensarmos que o problema ou a gravidade dos fogos florestais vai deixar de existir. Coloca-se também muito a questão no foco de criar legislação mais punitiva para, no fundo, para os pirómanos, para as pessoas que colocam fogos, mas na verdade muitas vezes não me parece que isso seja por si só dissuasor, ou seja, alguém que, como em muitos casos, tem perturbações mentais, e também isso remete para outra questão, que muitas vezes estas populações vivem num certo isolamento e com uma significativa falta de acesso, por exemplo, a cuidados médicos, nomeadamente também se quisermos do foro mental. Então não me parece que seja isso que vai dissuadir alguém que tem perturbações mentais, não é por apenas por colocar fogo passou de 10 para 15 anos, pronto. Não são mais 5 anos, ou seja, o que for, que vai dissuadir, infelizmente, as pessoas de cometerem estes crimes. Por outro lado, é evidente que também estamos num contexto de agravadas alterações climáticas, ou seja, a tendência e todos os padrões indicam nesse sentido, são das situações de calor extremo se tornarem cada vez mais frequentes e se agravarem. Portanto, todo este contexto, se nós temos uma realidade em que as temperaturas tendem a ser mais elevadas e se temos o território completamente infestado ou povoado por espécies que são altamente incendiárias e que facilmente ardem, e que quando o fogo chega propaga-se a uma velocidade vertiginosa, ao contrário das espécies nativas. E quando nós falamos num bosque nativo, estamos aliás não só a falar das árvores, mas de todas as espécies complementares, porque há uma simbiose, nomeadamente a própria vegetação, os próprios arbustos, tudo isso é um ecossistema, e tendencialmente nesses bosques o que acontece é que há uma progressão muito mais lenta do fogo, quando não mesmo o fogo não consegue, digamos, destruir esse bosque. Quando temos um sistema instalado e com espécies autóctones, espécies que no fundo propiciam a retenção de umidade, quando criam um ecossistema muito mais úmido, isso naturalmente é, do meu ponto de vista, a melhor estratégia e sem dúvida a mais eficaz para realmente conseguirmos criar aqui um paradigma diferente no que se relaciona com a questão da floresta e dos fogos florestais. Então é de certa forma
não sei bem qual é a palavra, é confrangedor, traz naturalmente uma tristeza olhar à volta e ver todo este eucaliptal novamente a brotar, passado meramente um ano após um incêndio, e um incêndio gravíssimo que afetou muitas populações, que ameaçou aldeias, mas que sobretudo também destruiu a natureza à volta. E na verdade é um pouco essa frustração de perceber que será muito provavelmente uma questão de tempo até voltarmos a ter aqui e em muitas outras regiões, em muitos outros sítios do país, novamente fogos. Ou seja, ardeu e não há propriamente nada a ser feito no sentido de impedir que este fogo não volte a acontecer. É interessante, eu creio que é um pouco difícil ver nas imagens, mas ali atrás temos ali uma mancha de um bosque muito mais biodiverso, consigo ver desta distância alguns carvalhos, e é interessante verificar como eles estão ali, como possivelmente até o fogo passou e os carvalhos permaneceram sem arder, digamos assim. E no fundo temos ali a resposta e temos ali também aquilo que é a solução mais evidente para realmente lidar com esta questão dos fogos. Então é isto, acho que não estou propriamente a trazer para quem está informado e vai acompanhando essas questões, e nomeadamente também segue o projeto e os canais do projeto do PJP Ecolution. É uma questão que com muita frequência partilho reflexões e conteúdos sobre esta questão da chamada floresta e sobre esta questão dos fogos florestais. Portanto, não será propriamente uma novidade, mas claro que uma questão é falar sobre esta questão. Outro aspecto é ser confrontado com ela aqui no terreno e na realidade, e perceber realmente o quanto choca, perceber que no essencial há poucas pessoas que realmente tenham a coragem para ir ao fundo da questão e para falar publicamente sobre qual é o verdadeiro problema, e talvez menos ainda para realmente tomar decisões e desenvolver iniciativas para que a realidade seja muito diferente daquilo que é, e desta triste realidade de vermos um território queimado, com a natureza empobrecida, com pouca biodiversidade, e que no fundo vemos uma natureza refém daquilo que são grandes interesses comerciais e dos grandes lobbies ligados à indústria da celulose. Aqui atrás de mim, também ali naquela zona, eu falei do eucalipto, mas poderia falar também das acácias. As acácias têm, e não por acaso são oriundas, são originárias do mesmo país, mas têm um comportamento em tudo semelhante ao eucalipto, ou se quisermos até ainda mais agressivo, no sentido de o fogo também funcionar como um mecanismo de propagação. Então claro que aqui o problema não é as acácias ou os eucaliptos, mas sim o desequilíbrio, não é? O facto de não haver uma diversidade. Uma coisa é termos um bosque onde até conseguimos ter espécies diferentes, inclusivamente acácias e eucaliptos. Outra coisa é termos uma monocultura de produção industrial. Então fica aqui esta partilha, quase este desabafo. Não quero, no entanto, deixar uma mensagem de pessimista ou negativa. Apesar de serem, infelizmente, nesse ponto de vista ainda à exceção, há felizmente projetos muito interessantes de verdadeira reflorestação e de diversos projetos, diversas associações, ou inclusivamente até alguns indivíduos que estão a desenvolver projetos muito interessantes de verdadeira reflorestação. E eu acredito que não é preciso ser um grande conhecedor ou estudar aprofundadamente o tema para ver a diferença evidente quando temos uma realidade em que criamos bosques realmente autóctonos e biodiversos, de uma realidade em que temos
no fundo, esta produção monocultural e industrial deste género de espécies, como seja o eucalipto, como seja o próprio pinheiro bravo. Obrigado por teres assistido a este vídeo, espero que esta mensagem te possa também de alguma forma tocar e eventualmente, se assim o sentires, que a possas também fazer chegar a outras pessoas, e acredito que juntos temos muito mais capacidade e potencial de talvez começarmos a criar aqui realmente um paradigma diferente e uma forma diferente de nos relacionarmos com os ecossistemas, com a natureza, com o planeta. É esse a minha grande missão, o meu objetivo. Todos os contributos e todo o apoio nesse sentido é algo que considero muito valioso e que agradeço do fundo do coração. E acima de tudo é isso, que nos possamos ir mantendo juntos, unidos também neste propósito realmente de proteger a natureza e de defender a natureza e de amar a natureza e desfrutar da natureza também. Obrigado por teres assistido este vídeo, espero ver-te nas próximas reflexões, agradeço se puder fazer chegar a outras pessoas e até à próxima reflexão, e que possamos acreditar realmente que um dia, seja aqui nesta região da Serra do Açores, seja nas outras serras do nosso país, que realmente possamos começar a ver uma paisagem muito mais ecológica no fundo, e que faça muito mais sentido naquilo que é o funcionamento da natureza e dos ecossistemas. Mais uma vez, obrigado, um abraço e boa ecoloção.